Então, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre materiais estruturados, tá? A gente vai dar uma ideia do que é material estruturado, vamos falar um pouquinho sobre materiais estruturados, para a gente depois fazer a correlação aí do que é adaptação e do que é materiais estruturados, tá bom? Vamos lá. Bem, definição de materiais estruturados. Então, a gente pode definir materiais estruturados como uma ferramenta de ensino. Eu gosto muito desse termo, ferramenta de ensino. Ou seja, uma forma de adaptar conteúdos, estruturar, para facilitar o ensino e aprendizagem. Então, vamos lá. Então, aqui a gente já começou a ter uma visão bem distinta de materiais adaptados e de materiais estruturados. Então, a gente tem aí a ideia de tecnologia assistiva. Dentro da tecnologia assistiva, a gente tem os materiais adaptados, né, ou recursos adaptados, e dentro da adaptação, a gente tem os materiais estruturados. Então, na verdade, os materiais estruturados, eles estão dentro dos recursos de adaptação. Lembra lá que eu falei da metodologia? Que dentro do conceito de tecnologia assistiva, a gente tem a metodologia. Então, os materiais estruturados estão dentro dessa metodologia. Então, é uma forma, é uma ferramenta de tecnologia assistiva, de forma de adaptação que a gente utiliza. Então, na verdade, a gente não tem nem diferenças, nem igualdades dentro desses termos. São conceitos que vão se complementando, tá ok? Então, o material estruturado, ele é uma organização, vamos dizer assim, pedagógica, eficiente para a transmissão do nosso conteúdo. Então, quando a gente pensa em organizar o conteúdo programático, né, para facilitar o aprendizado da criança, a gente pensa nos materiais estruturados, certo? E aí, gente, eu trouxe para vocês também para a gente pensar um pouquinho o que é estruturar. Então, vamos lá. Segundo Aurélio, né, nosso grande linguista aí brasileiro, a gente vai entender aqui o que é organizar. Perdão, o que é estruturar? É organizar as diversas partes que compõem a estrutura de alguma coisa concreta ou abstrata. Prover de estrutura, construir. Então, vamos pegar aqui diversas partes que compõem a estrutura. Então, aqui, quando a gente pensa em estruturar, a gente está pegando partes menores e associando essas partes menores para que ela componha uma parte maior, que é o que a gente faz quando a gente estrutura o nosso conteúdo, né? Quando a gente pega uma palavra e divide ela em sílabas, divide ela em letras, e a criança ela vai vendo como é construída essa palavra, a gente está fazendo essa organização. Então, estruturar é mostrar um conteúdo maior por pequenas partes para a criança poder ver, ou a pessoa poder ver, como é o processo de construção. Então, você está estruturando o material, você está estruturando um conteúdo e você está estruturando o pensamento dessa criança. Então, o material estruturado, ele é uma ferramenta que está dentro do conceito de adaptação e que está dentro do conceito de tecnologia assistiva, ok? Deixa eu ver aqui. Vamos agora continuar a questão dos materiais estruturados. Ups, gente, deu uma...
Espera aí que tá dando um probleminha aqui no computador. Pronto, agora foi. Prendeu aqui a passagem e depois acelerou. Vamos lá. Como escolher o material estruturado? Então, quando a gente pensa que tem que assistir alguém com deficiência, primeiro ponto, eu preciso perguntar para quem, né? Para quem que eu vou pensar esse material estruturado? Para quem que eu vou pensar essa estruturação? Então, é o primeiro ponto que a gente tem para uma escolha de um material estruturado, né? Com qual objetivo? Então, eu vou pensar o material estruturado para poder alfabetizar, para poder ensinar as habilidades sociais, comunicação. Então, o meu objetivo de trabalho com aquela criança, ele vai fazer o contorno desse material, porque a partir do momento que eu sei para quem e sei qual o meu objetivo, eu também vou saber quais são as adaptações que eu preciso ter nesse processo, né? Então, a gente entra novamente aí no conceito de adaptação. E com qual estrutura? O que eu vou precisar estruturar? Qual vai ser essa estrutura? O meu aluno, ele tem mobilidade nas mãos para poder pegar os cartes e fazer a construção do material? Ele pode pegar as peças, né, de um material e manipular esse material com facilidade? Como vai ser essa estrutura? Ela vai ser mais grossa, mais fina? Ela vai ser estruturada com que material? Então, isso tudo é importante a gente avaliar. Porque, assim, uma coisa que eu quero ressaltar: a gente na escola, quando a gente propõe, né? Como eu proponho esse trabalho de materiais estruturados, essa proposta é uma proposta que ela está voltada para o conteúdo programático, né? Para o aprendizado dentro da escola, para o apoio à família, para o apoio terapêutico, mas materiais estruturados, eles podem ser inúmeros, tá? O que eu trabalho, o que eu me propus, o que eu estudo, é esse tipo de material que a gente comumente a gente pode chamar até de e-books de montagem ou de apostilas de conteúdos, né? Pode ter inúmeros nomes aí, mas que a gente, né, dentro do meu trabalho eu denominei como kits, né, que são um programinha aí de organização de conteúdos, e que a gente tem a visão de uma estrutura através da plastificação, ou através de montagens. Então, dos recursos, uma das ferramentas. Nós podemos ter inúmeros materiais estruturados de N materiais possíveis, né? Quebra-cabeças de MDF, nós podemos ter caixas com frutas, né? De verdade, que a criança possa pegar, que a criança possa mexer, né? De verdade que eu digo, simulações, né? Para a criança entender em 3D, vamos dizer assim, né? Materiais em 3D, materiais em borracha, em madeira. Então, material estruturado, gente, tem um monte de materiais, tem um monte de formas da gente organizar os materiais estruturados. Então, é importante que a gente saiba também qual a estrutura que a gente vai usar, como vai ser essa organização desse material. Vamos lá. O que esperar desses materiais estruturados? Então, primeiro, a instrução visual. É importante que a criança trabalhe, né, quando ela receba esse material, seja de fácil compreensão as instruções visuais, né, que ela possa ver e entender, mesmo que você não precise explicar às crianças que estão mais
avançadas, estão maiores, né? Elas olharem para o material e elas compreenderem aquilo que você quer desse material. É importante isso, né? A instrução visual, o caminho, ela olhar e já ver o caminho que vai ter que percorrer nesse trabalho. A organização visual. É importante que a gente organize visualmente para a criança. Então, é importante que a gente dê uma dicasinha da onde vai ficar as peças, qual vai ser a construção, como que ela vai fazer. Então, é importante que essa organização visual ela seja bacana, né? Que ela esteja o estímulo dos materiais, seja o estímulo do seu objetivo e não outros estímulos, como muitas figuras, muitos babadinhos, muitas borboletinhas soltinhas, coisas de bordas com florzinhas, isso confunde as crianças. Então é importante que a organização visual do seu material ele esteja claro, né? Ele esteja visualmente objetivado para o que você quer, para o ensino que você quer dar ao seu aluno, ou paciente ou filho. Previsibilidade. É importante que a criança, quando você usa o material, seja ela TDAH, seja ela autista, síndrome de Down ou dislexia, é importante que ela entenda que aquela atividade ela tem um começo, um meio e um fim. E que isso seja muito previsível para ela, que isso seja claro para ela. Isso vai ajudar no aprendizado dela, na organização, na flexibilização, né, de compreensão, de mudança de atividades. Que esses materiais, eles possibilitam também a aumentar a competência e a motivação dessa criança. Então, é legal que a gente esteja um material bacana, né, que seja bem atrativo, mas sem tirar o foco da tarefa que você quer. Né? Há algumas críticas quanto a isso, né? O material não precisa ser bonito, ele tem que ser funcional. Mas é tão gostoso quando você é atraída para um material, é tão gostoso quando a gente tem um visual bonito, então eu acho que não tem nenhum problema do material estruturado ser um material bonito, ser colorido, se isso não for dificultar ou atrapalhar a utilização e o nosso objetivo, que é do aprendizado dessa criança, né? Então, é importante também, eu acho bacana quando a gente pensa na estética dos materiais que a gente vai utilizar com nossos alunos, né? É tão ruim quando a gente vê um material assim, meio estragado, meio feio, né? Ou construído com muito cuidado. Então, eu sou muito estética, eu gosto muito da estética dos materiais que eu utilizo. Então, eu acho isso importante também no processo de aprendizado. E da valorização da própria criança, né? Minimizar suas frustrações. É importante que a gente entenda que você dá previsibilidade para essa criança, você dá organização visual, você diminui a sua frustração, que é a fala que a gente tem sobre o ensino sem erros, né? A criança não precisa entrar num processo de aprendizado achando que já vai errar. Então é importante que ela comece esse material e termine esse material de forma prazerosa e sem aquele processo de frustração, né? De aqueles ditados antigos que a gente fazia, gente, aquilo ninguém merece, né? Que era o surpresa, que o professor mandava a gente fechar o caderno e de surpresa dava um ditado que valia nota, né? E muitas e quantas vezes a gente não se frustrava com esse processo. Isso é ruim para o processo de aprendizado, né? Então, os materiais estruturados, eles minimizam esse processo de frustração da criança. Por quê? Porque ele tá ali a instrução visual, tá a organização visual, tá a clareza visual e a previsibilidade também, e que esses 4 itens primeiros aí vai aumentar a competência e a motivação da criança e vai minimizar as frustrações dessa criança também. E isso a gente só sai ganhando, tá bom?